Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Espero que todos estejam bem, descansados. Hoje vamos iniciar a nossa aula na disciplina de História. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos falar um pouquinho aí sobre o mês de maio, que nós acabamos de entrar nele. Hoje, dia 3 de maio de 2021, segunda-feira. Estamos iniciando a nossa primeira semana de maio. E o mês de maio é um mês que a gente comemora o dia de quem? O dia da mamãe. Isso mesmo. Apesar que todos os dias nós devemos comemorar, porque ela é essencial na nossa vida. Mas nós temos aí um dia que é representado para a gente poder festejar essa data, que é o Dia das Mães. E para isso, nós vamos colocar alguns desafios durante a semana para você fazer aí na sua casa com a mamãe. Será que você vai conseguir cumprir esses desafios? Vamos ver. Então aguarde que lá vem desafio depois. Bom, também quero pedir a contribuição, no valor de R$ 10 para a professora comprar a lembrancinha para o Dia das Mães, tá? Então, é claro que é algo simples, mas de coração. E então, quem não contribuiu ainda, levar o dinheiro para a professora amanhã na aula presencial, para os alunos que estão no presencial. Para os alunos que estão no 100% online e desejarem adquirir a lembrancinha, informe a professora no privado e a professora depois deixará a lembrancinha na secretaria para vocês buscarem, tá bom? Bom, vamos então agora iniciar a nossa aula de História. Pega o livro de História para a gente fazer a correção das atividades. Coloca na página 45. Página 45. Vamos observar as imagens abaixo e marca as cidades que você considera histórica. Então, nós já estudamos que as cidades históricas, elas trazem ali monumentos culturais antigos, casas antigas, até a questão das ruas, dos postes, são antigos naquela cidade. E as cidades históricas aí são cidades interiorianas, tá? Bom, nós temos aqui algumas cidades que foram escolhidas aí para a gente marcar o X. Primeira cidade aqui, vocês lembram de onde é esta imagem? De qual cidade será esta imagem? Esta imagem é da Catedral Metropolitana lá em Brasília. Então, quem já visitou Brasília, tem parentes lá, já deve ter visto esta imagem aqui. Aqui está a imagem de pertinho, tá bom? Então, é uma imagem muito bonita, que faz parte de Brasília. Vamos para a próxima imagem. Esta imagem aqui, ela não é uma imagem de uma cidade histórica, tá bom? Então, vocês não irão marcar X nesta cidade aqui não, tá? Na próxima imagem aí do lado, nós temos uma imagem que a gente vê bastante aí, nas imagens das cidades históricas. Então, aqui as casas, o perfil das casas é de uma cidade histórica. Então, aqui vocês devem marcar o X, tá? Porque aqui o perfil das fotos aqui, das imagens, é de uma cidade histórica.
certinho? Na próxima imagem aqui embaixo, nós também temos outra imagem que retrata aí uma cidade histórica, tá? Também vamos marcar o X aqui. Então, pela imagem, a gente percebe aí a questão das casas, da estrutura, né? Das janelas, das portas, da luz aqui, tá? A gente vê que é toda uma estrutura antiga, da antiguidade, tá? E na próxima imagem aqui é de uma cidade, né, atual. Uma cidade aí já bem urbanizada, tá? Com vários prédios, várias moradias. Então, não vamos marcar X, beleza? Número 2. De acordo com o quesito anterior, responda a cada uma das questões a seguir. Registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidade. Então, cada um aí viu a sua diferença nas cidades, né? Então, a gente viu aí que na cidade atual, né? Nas cidades aí onde que não foram modificadas pelo homem, a cidade, ela traz aqui o seu ambiente natural ali, tá? A sua estrutura natural. E nós também vimos aí que tem imagens que já foi modificada pelo homem na construção de prédios e casas, tá? Então, as diferenças que a professora irá escrever aqui, peraí, deixa eu organizar. Nas cidades modificadas pelo homem, temos a construção de prédios e monumentos. Já nas cidades históricas, temos a sua estrutura valorizada. Então, o homem não mexeu nessa parte da estrutura, né, das casas aí históricas. Então, ficou desta forma. Nas cidades modificadas pelo homem, temos a construção de prédios e monumentos, como o monumento lá de Brasília. Já nas cidades históricas, temos a sua estrutura valorizada. No caso aí, as janelas, as portas, as residências, tá? As ruas. Não, o homem não mexeu nessa parte aí dessa estrutura, valorizando ali, né, a cultura, né, daquela região. Letra B. Marque com um X com qual tipo de cidade a sua parece. Então, a nossa cidade Goiânia se parece mais com uma cidade histórica ou com uma cidade moderna? Com uma cidade moderna, tá? Então, vamos marcar o X aqui. Cidade moderna, por quê? Porque o homem já construiu várias coisas na nossa cidade, tá bom? Tem vários prédios, né? Várias lojas, túneis, tá? Então, como foi feito toda uma construção, toda uma mudança, por isso é uma cidade moderna. Número 3, página 46. Pesquise imagens relacionadas à sua cidade, escreva uma legenda para cada foto e organize uma exposição. Escreva o nome dos patrimônios históricos encontrados em sua cidade. Então, essa atividade aí, a professora passou no quadro para vocês copiar no caderno
E aí vocês irão colar essas imagens nessa atividade do caderno, tá bom? Então, a número 3, vocês irão colar essas imagens naquela atividade do caderno, que a professora pediu para vocês colar uma imagem relacionada a um patrimônio histórico, tá? Número 4. Complete a frase de acordo com o que você aprendeu neste capítulo. Letra A. Foi o primeiro município brasileiro a ser fundado pelos portugueses. Qual é o nome do primeiro município brasileiro que foi fundado pelos portugueses? Lá no texto, tá lá escrito o nome do município. Olha aqui, na página 43, a Vila de São Vicente. Então, a Vila de São Vicente foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses, tá? Então, vamos escrever lá na número 4. Confere aí. Vila de São Vicente, ok? Letra B. Já existiam habitando a região onde foi fundado o primeiro município brasileiro. Quem estava aqui quando os portugueses chegaram? Já tinha gente aqui no nosso município brasileiro. Quem é que estava aqui? Eram os indígenas. Olha aqui na página 43. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupis já ocupavam a região do município, tá? Então, os indígenas já estavam aqui no nosso município quando os portugueses chegaram aqui. Vamos escrever aqui, então, indígenas. Isto. Letra C. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados. Que heranças são essas? Novamente na página 43 aqui no texto, ó. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Então, as heranças deixadas pelos nossos antepassados, tá? São o quê? São as residências antigas, são objetos antigos, são as vivências que a gente escuta aí de geração para geração, tá? E nós chamamos isso de heranças históricas, tá? Por que histórica? Porque faz parte da história do nosso município. Vamos escrever aqui, então, históricas. Históricas, certinho? Número 5, localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil com todos os estados que faz parte aí do nosso Brasil. Nós sabemos que os primeiros municípios fundados aqui no Brasil foi na onde? Foi na Vila de São Vicente, tá? Vila de São Vicente. Aonde é que fica essa Vila de São Vicente? Vamos olhar lá no texto? Fica no litoral de São Paulo, tá? Então, fica no litoral de São Paulo, essa Vila de São Vicente. Vamos procurar São Paulo lá no nosso mapa? Mas, professora, os portugueses não chegaram no Brasil em 1500, professora. E eles desembarcaram lá na região de Porto Seguro, aqui, ó. Falando aqui na página anterior, tá? Na região de Porto Seguro,
no estado da Bahia. Sim, só que não foi fundado ainda esse município lá, não foi feita a fundação desse município, tá bom? Então, só foi fundado o primeiro município de São Vicente, tá? Lá em São Paulo, que foi em 1532, aqui o ano que foi fundado a Vila de São Vicente, lá no litoral de São Paulo, que foi fundado primeiro. Depois, em 1535, aqui ó, 1535, que foi fundado lá na região da Bahia, no estado da Bahia, lá em Porto Seguro, que foi fundado. Então, aonde os portugueses chegaram primeiro, em 1500, foi fundado depois que fundou a Vila de São Vicente, lá em São Paulo, tá bom? Que foi feita a fundação do município. Então, vamos escrever lá na atividade. Escrever não, né? Vocês irão localizar aí no mapa. Então, vocês podem fazer um círculo aí ou pintar, né, São Paulo, tá bom? Então, vocês irão fazer um círculo ou pintar aqui São Paulo, tá? Que aonde foi feito a primeira fundação da Vila de São Vicente, tá? Que foi fundada. Página 47, número 6. Escreva o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses em território brasileiro. Qual o nome deste município que recebeu essas embarcações? Porto Seguro. Olha só. Tá aqui a resposta no livro, tá? As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país. As embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem com segurança. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil, em 1500, foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Então, o primeiro lugar que recebeu essas embarcações foi em Porto Seguro, tá bom? Vamos escrever Porto Seguro. Isso, Porto Seguro. Professora, eu posso circular lá no mapa também Porto Seguro, que fica lá na região da Bahia? Pode circular a Bahia, né? Porque no caso não tem Porto Seguro escrito lá no mapa, tá? Porque a primeira fundação foi lá em São Paulo, na Vila de São Vicente. E depois de São Paulo, foi em Bahia. Então, posteriormente, no ano de 1535, foi lá na Bahia que foi fundada também, né, uma outra cidade aí para ser reconhecida aí no nosso Brasil, sendo uma das primeiras cidades aí localizadas no nosso país, tá bom? Então, igual a pergunta aqui, né? A pergunta: localize no mapa a região onde foram fundados os primeiros municípios. Então, os primeiros municípios, como a gente viu, foi lá em São Paulo, na Vila de São Vicente, e depois foi em Bahia, tá? Lá em Porto Seguro, tá bom? Então, foi a data da fundação. Não foi quando chegou, tá bom? Número 7. Onde fica localizado esse município? Fica localizado no estado da Bahia, né? No estado da Bahia.
Número 8, pesquise sobre a história do município onde você vive. Então, aqui, né, vocês já devem ter feito a pesquisa sobre o nosso município, sobre a nossa cidade. Qual é a nossa cidade? Goiânia. Então, aqui, como vocês irão responder aí, fazendo a pesquisa através da internet, como foi a ocupação inicial do território? Houve guerra com os nativos? Como foi a chegada das pessoas aqui na nossa cidade de Goiânia, tá? Quem foram as primeiras pessoas a ocupar aqui a nossa cidade? Quem será que foi? De onde essas pessoas vieram? Por quê? O que elas vieram fazer aqui? Para ocupar o território, que ações foram feitas? O que aconteceu para essas pessoas permanecer aqui no nosso município? Lembra da história do Bandeirante? Pois é, ele faz parte também, tá? Dessa ocupação aqui na nossa cidade. Atualmente, o município estimula a instalação de grandes empresas. Como? Como é que se deu o crescimento dessas empresas aqui na nossa cidade? Bom, então essa daqui a professora não vai responder aqui. Por quê? Porque é uma atividade de pesquisa, tá bom? Bom, terminamos a nossa correção. Vamos dar continuidade aí ao nosso livro de História na Administração Municipal da página 47, na parte 2 da nossa aula de História de hoje.